Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O seminário vai contar com a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e vai discutir melhorias para o setor. Para falar mais sobre esse seminário, a gente conversa agora com o Dr. Vitor Ataíde, assessor jurídico do Sind Rochas. Boa noite, Dr. Vitor. Seja bem-vindo ao Link Espírito Santo. Bom, para a gente começar o assunto, quais novas leis? Que leis são essas? Boa noite, telespectadores. São duas leis, né, que foram publicadas no final de dezembro deste ano, aliás, do ano passado, evidentemente. A Lei 13.540, que alterou o regime de compensação financeira por exploração dos recursos minerais, que é uma espécie de royalty pelo uso, pela exploração de recursos minerais, né? Todo minerador deve pagar um determinado percentual conforme o mineral que ele explora. Sim. E a Lei 13.545, que extinguiu o Departamento Nacional de Produção Mineral e criou a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão público responsável por gerir o bem da União, que é um mineral, um bem da União. Então, para que o particular possa fazer proveito dele, ele precisa de uma autorização do governo, por ser um bem da União. Bom, e o que muda no cenário hoje em dia? Como é que era e como é que está agora com essas novas leis? Como é que estão? Certo. Em relação, vamos começar pela CEFEM. Vou destacar um ponto por lei. Em relação à lei que alterou a CEFEM, podemos destacar em relação ao setor de rochas ornamentais, que é bem forte aqui no estado, corresponde a quase 8% do PIB capixaba, é o único setor da economia que está presente em todos os municípios do estado, municípios que no passado se dedicavam à agropecuária, hoje em dia prevalece rochas ornamentais, a produção de rochas ornamentais. Em relação ao CEFEM, vou destacar a redução da alíquota de 2% para 1%. Se por um lado diminuiu a alíquota de 2% para 1%, por outro, corre o risco de aumentar sobremaneira a sua base de cálculo, onde você aplica a alíquota e descobre o valor que você tem que pagar Sim. a título de compensação financeira por exploração de recursos minerais, CEFEM. Então, esse aumento de base de cálculo gera um temor no empresariado até de desestimular a industrialização, porque fica mais viável você explorar o bloco e vender o bloco diretamente e não investir de repente numa indústria. E é a indústria que gera a maioria do emprego e, enfim, e gera os dividendos aí para a sociedade como um todo, através dos impostos, através do emprego, etc, etc. Agora, doutor, você falou também em relação ao PIB, né, do setor aqui no Espírito Santo. Falando em PIB nível Brasil, hoje esse setor representa 6%, né, 4% do PIB brasileiro. E o governo espera aí, dentro de um período de 10 anos, aumentar, subir esse PIB para 6%. É possível? O que pode ser feito? Qual vai ser o trabalho feito para conseguir atingir essa meta? Olha, certamente que não se refere, obviamente, ao setor de rochas ornamentais especificamente, mas mineração como um todo. A gente tem que ter claro o seguinte, o percentual de arrecadação de CEFEM no Pará e em Minas Gerais correspondem a 80% da arrecadação nacional. E nesses estados, primordialmente, a exploração de minério de ferro, etc, né? E como que o governo pode aumentar o PIB? Hoje em dia, existem 22 mil áreas requeridas por particulares e que foram para disponibilidade. Bom, o que é isso, né? Como eu expliquei anteriormente, o governo ele tem que autorizar a exploração. Sim. Isso é através de um processo administrativo. Esse processo administrativo, em alguns casos, tem alguns entraves que o particular que requereu aquele direito de explorar, meio que perdeu esse direito. O direito dele, ele não tem mais esse direito de exclusividade em relação a esse processo. Então esse processo vai para uma espécie de licitação. E é aí que estão as disponibilidades. Ele vai para a disponibilidade. Hoje em dia são cerca de 22 mil processos de disponibilidade. O órgão gestor da mineração ele não tem capacidade de licitar esses processos todos. Então, eu acredito que o governo vai investir muito no oferecimento dessas áreas através de leilão ou então outro possível, mecanismo. É uma meta, é possível. Vai dar muito trabalho, vai ser um grande desafio, mas eu acho que vai dar uma revigorada na mineração. Agora a gente fala de mineração, a gente fala nesse setor de rochas que está, obviamente, em evidência, e muita gente acha que não lhe convém o assunto, mas é um assunto e é um setor que está presente para todo mundo, né? Certamente. Aqui no Espírito Santo, as jazidas de calcário,
Calcário também é mármore, né? Mas a exploração de calcário que transforma o calcário em uma espécie de um pó. Esse calcário que existe no sul do estado, especificamente em Vargem Alta, Cachoeiro do Itapemirim, ele é de uma pureza muito grande, talvez a melhor da América Latina, né? E esse calcário, ele é base, ele é indústria base, ele serve de base para diversas indústrias. Pintura automotiva, pasta de dente, asfalto, minério de ferro, ou seja, ele é insumo para diversas indústrias que está na vida de todo cidadão comum, e, enfim. Joia. E falando especificamente do seminário que acontece na quinta-feira, infelizmente inscrições encerradas. Infelizmente inscrições encerradas, a gente fica envaidecido e é importante essa comunicação, porque a ideia de fazer o seminário foi justamente trazer o governo para explicar, para perto, para explicar como que foi essa alteração legal, essas duas leis, né? A 13.540 e a 13.575, né? Uma criou a ANM, essa última, e a outra mudou a CEFEM. Em relação à criação da ANM, existe um certo receio de a gente ter uma sucursal aqui no estado. Então a gente quer saber do governo, nós vamos ter agência aqui no estado? Me parece que vai ter, porque o Espírito Santo, ele está perto da 10ª posição em arrecadação de CEFEM. Entretanto, ele é um estado que exporta muito minério. E isso, na mediana, joga ele lá para cima, para fazer jus a uma... E esse seminário vai ser disposto para quem? É um público diverso ou é bem segmentado? É bem segmentado para mineradores, estudantes da área acadêmica de mineração, engenharia de minas, sim, engenharia ambiental, engenharia civil, enfim. Contamos com a presença desse público qualificado lá para ouvir a explicação do governo como que vai ficar a mineração daqui para frente. Bom, então é isso. Daqui a pouquinho, então, acontece essa semana na quinta-feira. E depois, quem sabe, a gente traz novas notícias e você vai trazer novas notícias aqui também pra gente. Seria um prazer. Com certeza. Fique sempre à vontade, a casa está aberta. Obrigado. Obrigada, Adriana. A gente volta aí no estúdio com você. Boa noite a todos.